Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, para uma breve reflexão nossa nessa noite. Atos 3, verso 19 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versos de número 19 e 20. Amém? Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós nesses dois versos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Verso de número 20. 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. O que eu quero dizer, irmãos? Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a respeito de arrependimento. Pouco tem se pregado nesses dias, nesses tempos, sobre arrependimento. Porque a impressão que temos, não sei se os irmãos têm essa impressão, é que o pecado, ele se tornou algo corriqueiro mesmo na vida dos crentes. O arrependimento parece que não é mais necessário. O perdão, ou o pedido de perdão dos pecados, parece que se tornou algo obsoleto. Nós estamos convivendo de forma amigável com o pecado. E sempre que eu leio um texto bíblico, eu gosto de fazer uma leitura reversa, pode-se dizer assim. Quando a gente lê o segundo versículo, ele vai dizer que é para que venham tempos de descanso, tempos de paz, tempos de tranquilidade, tempos de bonança da parte do Senhor. A verdade é que Jesus, ele não prometeu que nós viveríamos num mundo de mar de rosas, ele não prometeu que nós viveríamos num tempo de plena tranquilidade, mas ele nos assegurou uma coisa, que ele estaria conosco todos os dias até o final. Se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor de forma genuína, Senhor, a minha vida é tua, significa dizer que eu me converti, ou eu me arrependi dos meus pecados. Ou seja, o que é uma conversão, irmãos? É quando você está fazendo uma direção, está caminhando numa direção, e você precisa dar 180 graus. Tem gente que falou que viveu uma mudança de 360 graus, né? Uma mudança de 360 graus é... Quem estudou geometria aí vai rodar e vai parar no mesmo lugar, vai continuar indo na mesma direção. Na verdade, a mudança que precisa acontecer é uma mudança de 180 graus, ou seja, é dar meia volta. É sair da direção que estava fazendo e começar a fazer a direção oposta. O problema é que hoje nós andamos flertando com o pecado. Eu preciso me afastar daquilo que me afasta de Deus. Eu preciso me afastar daquilo que me afasta de Deus. Algumas pessoas acreditam que vêm aqui no domingo à noite e recebem uma palavra, uma oração, elas estão vacinadas e elas podem então viver uma semana de pecado. Viver uma semana de satisfações para a sua própria carne, para os seus prazeres, para as suas satisfações pessoais. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, é essa igreja que nós estamos vendo aqui. E eles estão dizendo, ele está dizendo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Aí cabe a nós uma pergunta: para onde nós estamos voltados? Pastor, mas eu trabalho muito, eu tenho tão pouco tempo. Você pode estar no seu trabalho e voltado para Deus. Pastor, mas eu tenho tantos problemas familiares. Você pode estar atravessando esses problemas voltado para Deus. O que o texto está sugerindo é: para quem você olha, em qual direção está o seu foco? Porque se uma coisa consegue tirar o seu foco, essa coisa consegue tirar a tua paz. Vou repetir: se algo consegue você tirar do foco que é Jesus, essa coisa consegue tirar a sua paz. Mas quando você está olhando para o Senhor, lembra daquela passagem da tempestade em alto mar? O barco estava sofrendo uma tempestade, Jesus vem sobre as ondas, andando na direção dos discípulos, lembram disso? E aí os homens falam: é um fantasma, é um fantasma. Às vezes a gente está tão atordoado na nossa tempestade, que até quando Jesus se aproxima, a gente acha que é mais uma coisa para atormentar a gente, é um fantasma. E aí ele diz assim de lá: não sou eu. E aí uma neblina, chuva, tempestade. Pedro, muito ousado, fala assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, andando sobre as ondas. Aquele homem vive uma experiência que não há relatos de nenhum outro que tenha vivido. Ele anda sobre as águas ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho do sobrenatural, preste atenção nisso, porque algumas pessoas começam a viver o sobrenatural. Pedro começou a andar sobre as ondas, começou a andar sobre a água, mas no meio do caminho ele sentiu o vento, ele sentiu o mar tempestuoso e teve medo. Não pense que no meio do sobrenatural de Deus as tempestades vão parar. Ela continua. É necessário que, em meio à minha atitude de arrependimento e de redirecionamento, eu continue com os meus olhos voltados para Cristo. Ele tira os olhos de Jesus, ele estava olhando para Jesus, estava andando em cima da tempestade. Quando ele tira os olhos, uau, está chovendo mesmo, está tempestade mesmo, tem onda mesmo, tem vento mesmo. Ele começa a afundar. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que as circunstâncias da vida não vão parar. Todo dia tem uma demanda nova, sim ou não? Todo dia, uma coisa nova. Todo dia aparece uma coisa nova, um problema novo. Todo dia aparece uma luta nova. Mas Jesus disse: eu estou com você até o fim. E se você manter os olhos em mim, eu vou te sustentar, passando por cima dos problemas. Não era isso que estava acontecendo com Pedro? Mas quando ele tira os olhos, aí sufoca. Quando ele percebeu que estava afogando, ele usou uma outra palavra, diferente da que ele usou de dentro do barco. De dentro do barco ele disse: se é o Senhor, uma palavra de autoridade e ousadia, me mande ter contigo por cima das águas. Ele vai sobre essa palavra de ousadia. Mas quando ele está afundando, a palavra é outra. Qual é? Socorro. Existem duas maneiras de você viver o sobrenatural de Deus. Primeiro, debaixo de uma palavra de autoridade e ousadia. Segundo, debaixo de uma palavra de desespero. Algumas pessoas só vão experimentar o sobrenatural de Deus quando já estiverem se afogando, afundando na água. Socorro, Senhor, socorro, salva-me. Jesus pega e traz ele de volta. Algumas outras vão viver uma palavra sobrenatural ou uma situação sobrenatural, porque vão entender o princípio de autoridade. Jesus falou: vem. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Vem. E ele foi. Porque sobre uma palavra do Senhor, esse mesmo Pedro já tinha visto outros milagres. Quem já viu milagres de Deus? Quem já experimentou milagres de Deus aqui alguma vez na sua vida? Levante a mão e diga amém. Então Deus não terminou naquele milagre que você viveu. Deus tem outros. Deus tem mais. Mas esse arrependimento, erroneamente, nós crentes principalmente acreditamos que ele só precisa acontecer uma vez. No dia que a gente converteu. Ah, eu me converti, eu me arrependi, mudei de vida. Irmãos, a gente precisa mudar de vida, se arrepender e se converter todo dia. Porque todo dia a gente descobre uma situação em que a gente precisa de arrependimento.
Uma situação em que a gente precisa se voltar para Deus de novo. Meu Deus, meus olhos estão saindo de Ti. Eu preciso voltar os meus olhos para cá de novo. E todo dia a gente tem que fazer um 180 de novo de volta para Jesus. E aí ele diz assim: para que os seus pecados sejam apagados. E aqui cabe uma palavra muito pontual sobre a dificuldade que nós temos de perdoar a nós mesmos. Porque você entende que ali tem um processo, arrependimento, volta para Deus, primeira consequência, qual é? Pecado apagado. Quem se arrependeu aqui, diga amém. Quem se voltou para Deus, diga amém. E por que você insiste em carregar o peso do pecado que Jesus já apagou? Está entendendo? O problema é que Deus te perdoa. A Bíblia diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Lá no Antigo Testamento diz assim: os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Mas a gente carrega. Poxa, em 1918 eu bem pequei. E você vai arrastando aquilo. Nossa, eu não consigo esquecer aquilo que eu vivi. Nossa, eu não consigo esquecer aquilo que eu fiz. Um arrependimento genuíno, e entenda, arrependimento não é remorso. Remorso tem muito a ver com a ressaca, não é? Quem já bebeu aqui? Um dia depois que você bebia, ficava ruim, não ficava? E aí você falava assim: nossa, Deus, nunca mais eu bebo. Nunca mais eu bebo, né, tio? Quase arrependia. Esse aí é o remorso. Você explicou da melhor maneira possível. Quase arrependia. Não bebo mais. Mas aí pensava assim: quer saber, vou matar essa ressaca com outra gelada. Não era mais ou menos assim? Isso é remorso. Nossa, passei mal demais ontem. Mas no outro final de semana está bebendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas misturas. Estou usando o exemplo da bebida para você entender o que é remorso e o que é arrependimento. Arrependimento fala de uma decisão definitiva. Remorso fala de um peso de consciência que daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa de novo. Então o que Deus está interessado é no nosso arrependimento. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Ou seja, se o meu coração estiver genuinamente arrependido, eu vou fazer esse caminho. Eu vou me voltar para Deus de forma definitiva. E os meus pecados serão apagados. E aí a gente não vai ter crise existencial em relação ao pecado. Porque algumas pessoas vêm para Jesus, mas não entregam o seu fardo para Jesus. Você está entendendo isso, amém ou não? Eu conheci uma pessoa que toda vez que essa pessoa conversava comigo, ele falava da mesma coisa que ele tinha feito, do mesmo pecado. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí passava um tempo, a gente orava, intercedia, fazia campanha. Daqui a pouco ia conversar. Pastor, precisava conversar com o senhor, vamos conversar, o que houve? Pastor, eu fiz isso, a mesma coisa. Eu fiz aquilo, mas não é a mesma coisa porque fez de novo, é a mesma coisa que tinha feito lá atrás. Ele não repetiu o pecado, ele estava carregando aquele. Eu falei, aí perguntei para ele, eu falei: você não arrependeu? Arrependi. Você não aceitou, recebeu Jesus como seu Salvador? Recebi. Então você está falando uma coisa que nem Deus se lembra mais. Porque se a Bíblia diz que Deus não lembra mais, que Ele lança no mar do esquecimento, a gente está falando algo. Para pensar, você conversar com alguém que não lembra mais das coisas, alguém que tem Alzheimer. Deus tem Alzheimer para pecado arrependido. Quando você se arrepende genuinamente, Ele esquece, você continua se lembrando, porque você não vai ficar desmemoriado, mas Deus fica. A Bíblia diz que Ele fica. E quando você diz: ah, meu Deus, eu fiz aquilo lá, Deus do céu, eu acredito que, eu viajo, tá, irmãos, assim na palavra, eu acredito que Ele olha para você assim e diz assim: filho, desculpa, mas eu não sei do que você está falando. Para que isso? Para que aconteça o que está no verso 20. Vira para mim, filho. Para que venham tempos de descanso. Irmão, seja sincero, tudo o que todo mundo, nesse tempo que a gente está vivendo, precisa, é de um tempo de descanso. Você corre para um lado, você corre para o outro, você faz uma coisa, você faz outra. Às vezes nem está fazendo tanto fisicamente, às vezes você está aqui.
Sua mente não para. Tem gente que não consegue dormir. Fica assim de noite. Amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não descansa, não para. E aí vem Jesus e diz assim, Mateus 11, capítulo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dá um suspiro assim comigo, assim, ó. Vai ter que soltar pela boca, faz de novo, ó. É quando Ele vem sobre nós e tira o peso do pecado. É quando Ele vem sobre nós e tira o fardo. É quando Ele chega e encontra a gente no meio do caminho com aquele balaio tão pesado. E Ele pega o cheio, coloca sobre si mesmo, pega o vazio e coloca nas minhas costas. Carrega esse. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo. É interessante, o Cristo já veio, o Cristo já viveu, o Cristo já cumpriu, o Cristo já morreu, o Cristo já ressuscitou, mas para aquele que não se arrepende, não se volta para Ele, Ele continua inexistente. Ele não morreu, Ele não ressuscitou, a obra de salvação ainda não aconteceu. Ela só acontece quando esse movimento dentro de mim acontece. Arrependimento, mudança de direção. O que é que vai acontecer? Ele manda o Cristo. Você não está mais sozinho agora eu estou contigo, para que Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. Ou seja, Cristo foi designado para os homens, mas alguns homens estão virando as costas para esse Cristo. Deixa que eu faça do meu jeito, a minha vida aqui dou conta eu. E aí ele vai começar a carregar fardos muito pesados, e vai ficar sobrecarregado, mas quando ele se arrepende e deixa, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é que a gente se tornou bonzinho, não é que a gente se tornou perfeito, mas a gente escolheu fazer o caminho da santificação. A cada dia eu não posso me sujar mais. A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Nós estamos num processo de limpeza. Cada dia um pouquinho mais limpo, cada dia um pouquinho mais limpo, e um dia nós estaremos junto com Ele com as nossas vestes brancas, lavados e remidos. É isso que significa essa expressão, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque a sujeira do pecado, ela é transformada em algo alvo como a neve, pelo sangue de Jesus. Arrependimento e se voltar para Ele. Quando eu faço isso, eu vivo a maior e melhor experiência da minha vida. Amém? Fique de pé no seu lugar.